Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro Igor, estamos aqui em mais um vídeo do Multiverso Matemático. Bem galera, no vídeo de hoje a gente vai olhar algumas ferramentas para resolver esse tipo de problema. Tá? A gente sabe que existem milhares de problemas como esse e várias estratégias diferentes, só que vamos olhar duas estratégias hoje que são bem eficazes nesse tipo de problema. Tá? Bem, a princípio, a primeira dica é buscar a simetria. E a gente vai falar de duas simetrias aqui. A primeira simetria é quando a gente tem esse triângulo. Tá? Um triângulo em que um ângulo é o dobro do outro. Aqui, normalmente, a gente pode seguir por duas estratégias. Tá? A primeira dessas estratégias é a gente prolongar por esse lado um segmento do mesmo tamanho que o lado adjacente que a gente está prolongando. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente liga aqui, como esse triângulo da esquerda virou um triângulo isósceles, esse ângulo tem que ser x e esse ângulo tem que ser x. Para só assim a soma dá 2x, né? A soma dos ângulos de tese de um triângulo aqui dá 2x. Então a gente acaba de construir um triângulo isósceles aqui fora. Esse triângulo grandão aqui virou isósceles, né? Já que ele tem ângulos x e x. Uma segunda estratégia ainda dentro dessa simetria, desse tipo de triângulo, seria a gente construir, ou a gente faz o que eu acabei de fazer, ou a gente constrói uma ceviana e constrói esse triângulo isósceles aqui dentro. Né? Por que essa semelhança é tão boa? Por que essa construção é tão boa quanto a anterior? Porque aqui, de novo, a gente cria um triângulo isósceles, esse lado tracinho vem para cá, e a gente cria outro triângulo isósceles, porque se aqui mede 2x e aqui mede x, esse ângulo também tem que medir x. Então, esse segmento também mede tracinho. Então, olha quantos triângulos isósceles a gente acabou de construir. Né? Normalmente, esses triângulos eles fazem surgir relações interessantes quando a gente tem uma figura mais complexa e consegue achar esses triângulos dentro da nossa figura. Né? Como, por exemplo, esse exemplo 1 aqui, tá? Que é esse problema que ele tem um triângulo ABC, diz que ele tem essa ceviana AD e diz que BD é igual a AC. Note que aqui fica um pouco mais difícil de visualizar, mas a construção ainda é anterior. Né? Aqui a gente tem um triângulo cujo ângulo é o dobro do outro. Aqui a gente tem os ângulos 20 e 40. Como é que a gente pode seguir? A estratégia que eu adotei para essa solução é aquela nossa primeira estratégia. A gente prolonga mesmo tamanho que o segmento do lado adjacente, como se a gente estivesse abrindo essa porta, né? Como se a gente tivesse pegado o segmento AC e rotacionado. Né? Vou dizer que esse ponto aqui é o ponto E. E veja só o que aparece, né? Quando a gente desliga de A para E, já que esse triângulo ali é isósceles, esses ângulos têm que ser 20 e 20. Então, olha que bonito. A gente acaba de construir um triângulo isósceles aqui, né? O triângulo ABE ele se torna, então, isósceles, né? Porque ele tem dois ângulos de 20. Então, esse tamanho que eu vou chamar de AB vai ser bolinha, vai ser igual a E, que também vai ser bolinha. Então, olha só o que apareceu aqui, né? Apareceu aqui o caso de congruência de triângulo. A gente tem um caso de congruência de triângulo. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, os triângulos... Aqui a gente conclui que os triângulos ABD, triângulo ABD, tá? Ele é congruente ao triângulo AEC. Pelo critério, né? Lado, ângulo, lado. Então, isso implica que o x tem que ser igual a 20 também. Então, a gente acaba solucionando o problema por aquela primeira estratégia. Coloquei aqui como problemas do tipo 1. Tá? Então, x igual a 20. Então, dá para ver que essa estratégia é bem útil. Às vezes, como é o caso do problema do dia, né? É um pouco mais difícil ainda de visualizar como é que isso aparece. E não é bem, às vezes, um ângulo que é o dobro do outro. Um segundo padrão interessante é esse, tá? Que você tem um ângulo, você tem um triângulo qualquer, tá? Que aqui seja 2x, eu coloquei 2x só para os ângulos ficarem mais bonitinhos, mas de tal forma que aqui é 2x
e quando você prolonga esse ângulo a 90 menos x. Você percebe que esse padrão é bem mais difícil de localizar, né? Mas, o que é que há de interessante aqui? O que há de interessante é o que, nesse caso, uma boa ideia é a gente construir de novo aquele triângulo isósceles maior, né? De tal forma que aqui seja 2x, 2x. Por que que agora é tão interessante criar esse triângulo isósceles, né? Por que agora é tão interessante criar esse triângulo isósceles? Como aqui é 2x e aqui é 90 menos x, para fechar o triângulo, né, esse ângulo tem que ser 90 menos x. E aqui você acaba de construir esse outro triângulo isósceles aqui. Então, você conseguir passar essas medidas, né, normalmente é uma estratégia muito legal para esse problema de para esse problema de geometria plana. Né? Então, eu consegui passar essa medida daqui para cá. A gente vai notar que essa estratégia, especificamente essa estratégia, vai ser a estratégia vencedora lá para o nosso problema. Então, vamos dar uma olhada no problema novamente. O problema aqui era 126, né? Desculpa. O problema original era assim. Como é que a gente resolve esse problema? Né? Onde é que está esse padrão? Né? Onde é que está aparecendo esse padrão? O padrão aqui, como eu disse, ele é mais difícil de visualizar. Né? Mas aqui, esse padrão aparece justamente nesse ponto P aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar esse prolongamento aqui. Ó. Vamos criar esse prolongamento BP aqui. Note que esse ângulo aqui, ele mede quanto? A soma de 48 mais 18. Então, 66. Se o todo media 126, então quer dizer agora que esse ângulo aqui mede 60. Quando você encontrar em problema de geometria plana ângulos de 60, né, você já fica atento, porque esse ângulo de 60 é muito provável que ele vai gerar um triângulo equilátero. Então agora vamos tentar fazer com que isso aconteça. Como é que a gente pode fazer isso e o que é que tem a ver com o problema anterior, né? Com a dica anterior? Tem tudo a ver. Note que se esse 48 fosse um 2y, por exemplo, y seria 24. E esse cara aqui seria justamente o 90 menos y. Então, esse triangulinho BPC é justamente o da dica anterior. Qual era a dica, então? Construir um triângulo isósceles. Né? Então, eu vou prolongar esse cara até que esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, ele forme um triângulo isósceles, né? Tracinho, tracinho e aqui tracinho também. Então, forma esse triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, quanto que é esse cara, né? 48. E a gente já viu na dica anterior que esse tamanho PD também tem que ser tracinho. Mas vamos olhar nesse problema aqui. Por que ele tem que ser tracinho? A gente já viu na dica do anterior, né? Mas vamos ver acontecendo aqui. Bem, se aqui é 48, né? Se aqui é 48, 48, 48, para fechar, para fechar 180 no triângulo BCD, né? Esse ângulo aqui realmente tem que ser 66, né? Para fechar o 180 no triângulo BCD. Então, realmente, esse triângulo é isósceles e o tracinho passa para cá, né? Realmente isso acontece. Então, note que aquele 60, ele gera um triângulo equilátero. Por quê? Bem, se você tem um triângulo isósceles, né, cujo ângulo central é 60, né, esse triângulo tem que ser, na verdade, equilátero. Né? E é o que está acontecendo aqui com o segmento AD. Né? Aqui também mede tracinho. Né? Então, a gente tem aqui que o triângulo APD é equilátero. É equilátero. Beleza? Se ele é equilátero, a gente está quase terminando aqui. Se ele é equilátero, o que é que acontece? Bem, a primeira coisa que acontece é que esse ângulo aqui tem que ser 60. E o que é que isso acontece? Vamos olhar para o triângulo ADC. O triângulo ADC é um triângulo isósceles, tracinho, tracinho, cujo ângulo central é 108. Se o ângulo central é 108, quanto que são os outros dois ângulos? Né? Lembra que a soma tem que dar 180, então os outros dois ângulos são 36 e 36. Então, esse ângulo aqui mede 36. Só que como o ângulo A, né, esse ângulo aqui, BPD, tem que ser 60, o ângulo B
PAD, né? O PAD tem que ser 60. Quanto que é o PAD? X mais 36, né? Então aqui o X dá 24. Beleza, pessoal? Estratégia diferente, né? Mas ainda cai dentro daquela estratégia do segundo, aquela segunda estratégia que eu mostrei para vocês, né? Esse triangulinho aqui, BPC, fez toda a diferença aqui no nosso problema. Se você gosta de problemas como esse foi bem pedido, tá? Problemas desse tipo aqui estão sendo bem pedidos. Então curte, compartilha com os amigos, desafia seus amigos a resolver esse problema. Faz outra solução, né, por trigonometria ou outra construção, coloca nos comentários aqui o que tu acha. E beleza, pessoal, até os próximos vídeos.